Pulso. Pulso latino. Começa agora mais um episódio de Pulso Latino, podcast com mais portunhol de toda a podosfera. Eu sou Antônio Ferreira e hoje vamos falar do papel das Forças Armadas na conjuntura brasileira atual e das relações entre o bolsonarismo e os militares. No episódio de hoje, o professor Marcelo Busetto, pesquisador do Núcleo de Estudos de Ideologia e Lutas Sociais da PUC São Paulo, nos traz um panorama do protagonismo das Forças Armadas no atual governo. Trata do avanço da atuação dos militares no âmbito da segurança pública, aborda a questão da visão de mundo construída na formação militar e compartilhada por suas cúpulas, da relação entre militarismo e milícias e muito mais. Este é só o começo do debate sobre o tema urgente para o presente e futuro de nós brasileiros e com forte impacto sobre toda a América Latina. No próximo episódio, seguiremos com o tema conversando com dois pesquisadores da Unesp de Franca e que compõem o Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, a professora Suzeleie Matias e o professor Hector Saint-Pierre. Fique ligado no nosso feed, siga a gente no seu aplicativo de podcast favorito e também nas nossas redes sociais. Mas antes de começar, eu queria divulgar uma grande publicação do Marxismo 21, chamada Os Desafios do Feminismo Marxista na Atualidade, um livro essencial para se pensar o feminismo desde uma perspectiva marxista. O livro digital pode ser baixado gratuitamente desde o site marxismo21.org. Não perca! Vamos ao episódio então com o professor Marcelo Busetto. Olá, os amigos e amigas do Pulso Latino. Um breve comentário sobre as Forças Armadas no Brasil e sua relação com o governo Bolsonaro. É um debate muito importante. O Bolsonaro é a cara das Forças Armadas. Não existe uma contradição grande entre o Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas. Penso que Bolsonaro representa os interesses da atual cúpula das Forças Armadas do Brasil. Ele, na verdade, é um instrumento de um projeto de poder da cúpula das Forças Armadas, que é um projeto de poder que começou antes da própria existência do Bolsonaro, quando os militares, durante a ditadura, fortaleceram a ideologia de segurança nacional, empurraram o Brasil para o interior da Guerra Fria, sendo o Brasil favorável sempre aos Estados Unidos, desenvolveram uma forte propaganda anticomunista no interior das Forças Armadas. Então, Bolsonaro não tem contradição com a cúpula das Forças Armadas. Eu diria que ele é um instrumento de um projeto de poder que os militares vêm desenvolvendo há muito tempo. Quando perceberam que a ditadura empresarial militar estava entrando em ruínas, em crise, especialmente após 74, eles iniciam um projeto de transição, que o general Golbery do Couto e Silva, ideólogo das Forças Armadas no momento, dizia que era um projeto que precisava fazer uma transição lenta, gradual e segura, ou seja, sem grandes mudanças do ponto de vista econômico, político e estrutural. Então essa transição lenta, gradual e segura é um projeto de poder da cúpula das Forças Armadas, com a diferença de que essa atual cúpula das Forças Armadas, ela não é mais formada por intelectuais ou ideólogos da Escola Superior de Guerra, oficiais que estudam profundamente a economia, ciência política, as relações internacionais. Por isso que o Bolsonaro foi colocado onde está. Ele é o anti-intelectual, né? É o cara que combate a ciência, o conhecimento, o estudo, a educação, os professores. Ele não é uma figura que gosta de estudar profundamente, né, de ouvir outras pessoas. Então não existe mais um projeto nacional de desenvolvimento da cúpula das Forças Armadas. É uma cúpula das Forças Armadas que se vê representada no Bolsonaro. Uma força armada machista, racista, antidemocrática, anticomunista, uma força armada que é pró-imperialista, pró-sionista, que vem
contribuindo com a desnacionalização da economia brasileira, que vem sendo cúmplice e apoiadora da desnacionalização da própria indústria de defesa do Brasil. Então não é uma força armada preocupada ou compromissada com a defesa da soberania nacional. A cúpula das Forças Armadas tem esse perfil na atualidade. Por isso que o Bolsonaro e a cúpula das Forças Armadas se entendem. Tem conflito entre eles? Sim, sempre vai haver, em qualquer governo, em qualquer situação. Mas eu não diria que há uma contradição muito intensa. É óbvio que a conjuntura pode se alterar, a realidade sempre é muito dinâmica, né? Mas na atualidade não vejo essa contradição. Eu vejo que ele é um instrumento que está a serviço de um projeto de poder das Forças Armadas, de uma cúpula militar que nos últimos anos ela vem desviando as Forças Armadas de sua função constitucional. Então não é uma força armada preocupada em elaborar um projeto nacional de desenvolvimento, não é uma força armada preocupada em assegurar a soberania nacional, em criar todos os meios necessários para transformar o Brasil numa nação independente, né, soberana. Não é uma força armada que prepara e cria meios para enfrentar os inimigos externos, as possíveis ameaças externas. É uma força armada que, infelizmente, foi transformada em polícia, em instrumento de luta no meio da segurança pública. Você vê que a geração que está no governo Bolsonaro de militares teve ascensão, infelizmente, durante os governos de Lula e Dilma. É uma geração que, durante os governos Lula e Dilma, eles consolidaram uma proposta, um projeto. Eles empurraram as Forças Armadas para fazer o trabalho de segurança pública. E o exemplo disso foi a ocupação militar brasileira no Haiti, um grave erro, né, dos governos anteriores de manter essa ocupação militar do Haiti a serviço dos interesses estadunidenses no Haiti. O exército brasileiro foi para lá para fazer serviço de segurança pública, reprimir manifestações populares do Haiti. Teve casos das tropas da ONU que estavam no Haiti, inicialmente comandadas pelo general Heleno, depois foi substituído. Várias tragédias que não foram investigadas. Teve situação de soldados sob o comando brasileiro que estupraram crianças no Haiti, estupraram meninas, jovens. Teve o caso de um general que se suicidou no Haiti. Então, casos que foram abafados, né? E o Haiti é isso. O Haiti também representou uma cooperação entre o Exército e a polícia, o BOP, Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Essa parceria levou o BOP para o Haiti e levou o Exército para os morros do Rio de Janeiro. Então, nessa cooperação, foi fundamental a construção das UPPs, a Unidade de Polícia Pacificadora. É um modelo de segurança colombiano, que foi implementado, infelizmente, no caso brasileiro, durante os governos Lula e Dilma, com muito dinheiro do governo federal para esse tipo de projeto. 10 anos depois da UPP, qual foi o resultado? Mais de 10 mil mortes, sendo 98% dessas mortes população pobre da periferia do Rio de Janeiro. Qual o resultado da UPP? As milícias. Então, as milícias no Rio de Janeiro, formadas por policiais militares e agentes da segurança pública que vão fazer o trabalho de controle do território, vão desenvolver operações ilegais nas comunidades. As milícias cresceram durante a UPP. Então a UPP resultou em morte de população mais pobre e resultou no fortalecimento da milícia. E a atual geração de comandantes que estão nas Forças Armadas e que estão em cargos importantes do governo Bolsonaro são esses oficiais que empurraram as Forças Armadas para a área da segurança pública. Criaram, durante o governo Lula, os batalhões de garantia da lei e da ordem, GLO, pressionaram o governo Dilma para aprovar a lei antiterrorista, com o pretexto, né, de que era necessário ter uma lei como essa se o Brasil quisesse ser palco de grandes eventos como Olimpíadas, né, Copa do Mundo, etc. A pressão de Israel e Estados Unidos sob o governo Dilma deu resultado. Em 18 de março de 2016, né, foi aprovada a lei antiterrorista, que pode ser utilizada, com certeza, né, contra lideranças de movimentos populares a qualquer momento nessa atual conjuntura. Então eu diria que houve uma série de erros, né, dos governos anteriores. Por exemplo, em 2003, no primeiro ano do governo Lula, a editora Biblioteca do Exército publicou 14 volumes de história oral chamado 31 de março de 64. São 14 livros com depoimentos de oficiais, principalmente do Exército,
da ativa e da reserva, onde eles reconstroem a história do que foi 64. Esses livros contam a história do Brasil numa perspectiva profundamente mentirosa, e só que tudo aquilo que o Bolsonaro está falando sobre a ditadura, sobre o AI-5, estão nesses livros. Esses livros foram publicados em março de 2003 e foram distribuídos para as escolas militares, escolas de formação de ensino médio, como como tem aqui as escolas, né, de preparação de cadetes, como tem aqui em Campinas, em São Paulo, ou a Academia Militar de Agulhas Negras, enfim. As escolas militares receberam não só esses 14 volumes de história sobre 31 de março de 64, mas vários outros livros, em 2003. E esses livros são a bibliografia básica, né, das aulas de história, de política, de sociologia. Então, eles são livros que ajudaram na formação da consciência e da posição política hegemônica, dominante, hoje no interior da oficialidade média e da cúpula das Forças Armadas. Imagina um jovem ingressando numa academia militar em 2003, lendo esse livro, 4, 5 anos depois, ele vai sair dizendo, não, realmente o problema do Brasil são os comunistas, foi o governo João Goulart, que não teve golpe, não teve ditadura, que o povo foi para as ruas para pedir que os militares salvassem, né, o Brasil da crise. Então, esses posicionamentos do Bolsonaro, eles estão alinhados com uma ideologia, com uma propaganda muito intensa e forte hoje no interior das Forças Armadas, porque os currículos das escolas militares não foram alterados durante os governos anteriores. Não foi construída uma política de diálogo e debate para fazer com que as Forças Armadas fossem construindo, né, uma autocrítica. Veja a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi atacada, foi bloqueada, foi interrompida, não foi levada até as últimas consequências. Os torturadores, os mandantes, os agentes do Estado não foram punidos no Brasil, não foram presos. É por isso que ainda hoje as polícias militares e as Forças Armadas se sentem à vontade para cometer violações contra direitos humanos ou dizer inverdades em relação ao que aconteceu durante a ditadura. Teve golpe, teve tortura, teve desaparecidos. Então, essa é um acerto de contas que não foi feito com a história do Brasil. Ninguém foi punido, ninguém foi preso. Então, eu diria que não há grande contradição entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Por exemplo, as milícias cresceram durante o período dos governos Lula e Dilma. E aí você tem, por exemplo, a política de segurança pública adotada nesses governos e também por governos estaduais e municipais de partidos considerados progressistas, foi uma política de segurança pública influenciada por um processo de colombianização do Brasil, que é uma política de segurança pública baseada na militarização. Um exemplo são as guardas municipais, GCM, né? Guarda Civil Municipal. Elas foram criadas com a expectativa de ser uma polícia comunitária. Mas o que aconteceu durante os governos Lula e Dilma, e também no governo Temer, foi uma militarização das guardas municipais, onde quem foi colocado no comando das guardas municipais foram ex-oficiais da polícia militar que estavam aposentados, na maioria das vezes. As guardas municipais criaram tropa de choque para fazer repressão e despejo contra sem-teto ou contra manifestações populares. Foram criados setores de inteligência na guarda municipal, então houve uma militarização. Quando teve o governo Temer, né, depois do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma, o governo Temer explicitou muito esse projeto de colombianização, onde Forças Armadas e Polícia atuam conjuntamente na intervenção militar do Rio de Janeiro. Tanto é que vários oficiais que participaram da intervenção militar no Rio de Janeiro durante o governo Temer estão no governo Bolsonaro. Agora, todas as intervenções que o Exército fez junto com a polícia no Rio de Janeiro, em todos os governos, interessante é que foram em áreas onde as milícias foram preservadas. As áreas que foram atacadas ou cercadas eram áreas ligadas a facções como o Comando Vermelho, né, que não tinham acordo com o governo, ou que não tinham uma influência muito forte de policiais e milicianos. Então, as áreas onde as milícias atuam, no caso do Rio de Janeiro, se a gente for observar, muitas vezes foram preservadas da repressão da intervenção militar.
com presença do Exército e com presença da Marinha, fuzileiros navais. Então eu vejo que esse é um desvio da função constitucional das Forças Armadas. A Marinha tinha que proteger os rios, tinha que proteger a fronteira marítima brasileira, o litoral brasileiro, os portos, né? O Exército tinha que proteger a fronteira seca, as estradas, a Força Aérea tem que proteger o céu brasileiro. Então as Forças Armadas têm uma função constitucional muito bem delimitada na Constituição de 88. Tem que garantir a integridade territorial, a soberania nacional, proteger o país contra as ameaças externas. Mas essas Forças Armadas estão cumprindo o papel de polícia. Então eu penso que é isso que está acontecendo, né? No caso brasileiro, uma militarização e uma paramilitarização da política. Essa paramilitarização tem que ser interrompida, porque o Bolsonaro representa isso. Representa um estímulo, né, à presença cada vez mais das Forças Armadas e de grupos paramilitares de direita, extrema-direita, que vão acumulando força, poder e influência. Estão comprando armas, munições, estão treinando e agora alguns deles querem até ir para as ruas. Eu penso que se as Forças Armadas, a cúpula das Forças Armadas, considerarem que o Bolsonaro é um instrumento que já cumpriu a sua tarefa, eles vão descartar o Bolsonaro. E aí podem colocar o general Mourão, que também é outra face do mesmo projeto. Eu diria que esse projeto neofascista é um projeto que tem o Bolsonaro como representante hoje, mas que amanhã pode ter o Mourão. O Mourão poderia se apresentar como uma face mais simpática de um mesmo projeto de poder da cúpula das Forças Armadas. Uma cúpula que quer ganhar dinheiro. Foram para o Haiti, ganharam em dólar. Bolsonaro comprou muitos deles, arrumou emprego para vários, botou gente no subcomando do Comando Sul das Forças do Exército dos Estados Unidos, botou gente para trabalhar em Tel Aviv, em Israel, num escritório de representação comercial do Brasil. O Bolsonaro está criando estatais paramilitares, preservou as Forças Armadas da reforma da Previdência, manteve seus privilégios, também para policiais militares. Então, o Bolsonaro está comprando a cúpula das Forças Armadas, a oficialidade média, com privilégios. Agora estão pensando num plano de salários, estão cortando os salários dos funcionários públicos federais, civis, mas vão preservar os salários dos militares, não acabaram com privilégios que os militares têm desde a época da ditadura. Então eu penso que é isso, ele está comprando, né? Tivemos o caso do filho do general Mourão, que é vice-presidente, funcionário do Banco do Brasil, teve uma ascensão meteórica, né? O seu salário aumentou em mais de 5 vezes, é funcionário hoje do Banco do Brasil, por indicação e influência do pai, que é o vice-presidente. Então, é uma cúpula das Forças Armadas que está interessado em negócios, né? Tem setores das Forças Armadas que vão assumir licitações, né? Engenharia do Exército, assumir obras, né? Em rodovias, em pontes e tal. Então, tem por aí, né, um projeto que vai privilegiar uma cúpula de oficiais, aumentando seus salários, melhorando suas condições de vida e de trabalho, à custa do aumento da exploração e da pobreza da maioria da população brasileira. Então eu penso que é isso. É lógico que temos que analisar a realidade a todo momento, porque pode ter algum conflito e contradição no interior desse bloco de militares que hoje participam do governo Bolsonaro, mas eu queria dizer que eu não vejo uma contradição muito grande, eu não vejo uma cúpula das Forças Armadas com um setor nacionalista que está se movimentando. Eu vejo que é uma força armada muito submissa e subordinada aos interesses de Israel e dos Estados Unidos. E aí está um grande perigo para o Brasil. Não é uma força armada preocupada fundamentalmente com um projeto nacional de desenvolvimento econômico e social para garantir que o Brasil tenha melhores condições de vida, de trabalho e seja um país mais livre, mais soberano, né, mais independente nos próximos anos. Então espero que tenha contribuído. Um grande abraço aos amigos e amigas do Pulso Latino. Pulso.